Questão 54 de matemática em Seja 2019, vamos resolver aqui. Antes, peço que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante para a continuidade do nosso canal, para o YouTube entender que deve recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Um caminhoneiro, viajando pelo interior de seu país, chega à cidade A. No tanque de combustível do seu veículo restam somente 10 litros. Seu destino final é a cidade D e as distâncias entre cada uma das cidades A, B, C e D são indicadas na figura. Somente existem postos de abastecimento nas cidades C e D. O veículo consegue percorrer 5 km com 1 litro de combustível. Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho, o trajeto que ele terá que escolher para ir de A a D e a distância a ser percorrida serão, respectivamente, qual é a distância entre as cidades A e D? É simplesmente a soma desse 30 com esse 30. Então, eu vou escrever aqui, ó, a distância AD é de 60 km. Mas veja, é dito que o caminhão tem uma eficiência de 5 km por litro e ele tem apenas 10 litros. Bom, vamos fazer uma pequena regra de 3, mas o raciocínio aqui você poderia fazer sem a regra de 3, né? Se ele percorre 5 km com 1 litro, quantos quilômetros X ele percorre com 10 litros? Bom, multiplica em cruz aqui, certo? Assim, e você obtém simplesmente X é igual a 5 vezes 10, que é igual a 50, isso aqui é dado em quilômetro. Então ele consegue percorrer com a quantidade de combustível que ele tem atualmente apenas 50 km. Mas como eu te mostrei aqui, a distância entre as cidades A e D é de 60 km. E não existe um posto de combustível nem na cidade A, nem na cidade B. Então ele obrigatoriamente vai precisar passar pela cidade C para fazer o abastecimento e voltar para o seu percurso. Então, antes da gente pensar no trajeto dele, a gente vai fazer a conta de qual é a distância entre a cidade A e a cidade C. Bom, essa distância eu vou chamar de D. Aqui, como a figura mostra, nós temos um triângulo retângulo. Então, eu aplico o famoso teorema de Pitágoras. Então, olha só. O teorema de Pitágoras diz o seguinte. O quadrado da medida da hipotenusa, a hipotenusa é o D, porque está oposta ao ângulo reto. O quadrado dessa medida aqui é igual ao quadrado de um dos catetos, então um deles é 30, está aqui, mais o quadrado de outro cateto, o outro está aqui, 40. Então a gente vai fazer essa continha, d quadrado é igual a, bom, 30 vezes 30 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 100, então é 900, 9 vezes 100. E aqui a gente vai ter 4 vezes 4, 16, vezes 100, acrescenta duas casinhas com zeros aqui. Então você tem 900 mais 1.600, fazendo essa soma você obtém 2.500, e aí você vai ter que extrair a raiz quadrada. Bom, a gente vai ter a raiz quadrada de 2.500. Eu gosto de fazer assim, ó, 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. Então eu vou fazer raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 100. Aí eu consigo obter os resultados. Por quê? Raiz de 25 é 5 e raiz de 100 é 10. Então, o nosso resultado para a distância é simplesmente 5 vezes 10, que é igual a 50. Isso aqui é dado em quilômetros, tá bom? Agora que a gente calculou essa distância, nós vamos pensar. Se ele vier da cidade A até a B e depois da B para C, ele vai percorrer quanto? Ele vai percorrer 30 aqui e 40 aqui. 30 mais 40 dão 70 quilômetros. Não dá, né? É menor até do que a distância entre A e B. Então ele vai obrigatoriamente fazer o percurso AC inicialmente. Ele vai da cidade A até a cidade C, porque a gente viu que a eficiência dele e o combustível, a quantidade de combustível que ele tem no tanque, permitem apenas percorrer 50 quilômetros. Então, vai chegar no osso aqui, do A a C. Ele vai abastecer e aí ele quer percorrer a menor distância até a cidade D a partir da cidade C. Bom, esse triângulo aqui de baixo, ele tem as mesmas medidas do anterior, 30 e 40. Portanto, eu não preciso fazer Pitágoras de novo. Eu já sei que aqui tem 50 quilômetros. Tá bom? Então, evidentemente, a menor distância que ele vai percorrer
é sobre a hipotenusa do outro triângulo, CD. Então, ele vai fazer o percurso A, C e D. Quanto que ele vai percorrer fazendo esse percurso? 50 quilômetros mais 50 quilômetros. Isso aqui dá um total de 100 quilômetros. Portanto, a resposta está na alternativa B da questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam o nosso vídeo, importante para o nosso trabalho aqui do nosso canal. E claro, se inscrevam em nosso canal clicando no sininho das notificações do YouTube. Bons estudos, deixem suas dúvidas aqui nos comentários.